Rapaz amados, hoje nós vamos iniciar um estudo bíblico sobre o reino de Deus. É muito importante então que você tenha a sua Bíblia na sua frente, ao seu lado, que você pegue a sua Bíblia para você ler comigo, para você compreender aí a existência, né, ou a necessidade de nós sabermos da existência do reino de Deus. E nós vamos começar o estudo lendo, né, e meditando no que Jesus disse sobre o assunto. Então, a nossa referência é Jesus Cristo. Então, o meu pai diz, meu avô diz assim, então, eu quero dizer, o que Jesus Cristo disse sobre o assunto. Então, nós estamos estudando a vida de Jesus Cristo através dos evangelhos. É importante que você estude a vida de Jesus Cristo, e aí você vai entender lá o que os apóstolos que presenciaram o cotidiano de Jesus lá, escreveram sobre o assunto, e o que o próprio Jesus fala aí naquelas conversas com ele. Então, no Evangelho de João, no capítulo 3, lá quando Jesus está conversando com Nicodemos, que nós já estudamos essa parte lá no Evangelho, Jesus fala da existência de um reino e a necessidade que nós temos, né, para ver esse reino. O que nós precisamos, na verdade, para ver esse reino. Então, o que Jesus fala sobre o assunto? Vamos pegar aí várias situações. Hoje nós vamos trabalhar com a seguinte situação. Jesus fala o seguinte, que para você ver o reino, e para você entrar no reino, é necessário que você nasça de novo. Então, naquela conversa com Nicodemos, Jesus falou o seguinte, olha, Nicodemos, no versículo 3, no capítulo 3 de João, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí o Nicodemos, que nós estudamos lá, que era um conhecedor, né, das leis de Moisés, do Antigo Testamento, ele falou assim, mas como é que pode uma pessoa já velha nascer de novo? Pode voltar para o ventre da mãe? Não é isso que Jesus está falando. E ele fala o seguinte, olha, não adianta, Nicodemos, porque não é a carne, não é o conhecimento humano que vai te revelar o reino. Se você não nascer de novo, se você não se deixar ser levado pelo Espírito Santo de Deus para te mostrar as coisas, né, celestiais, as coisas que Deus está fazendo na sua vida ao redor, você não vai atribuir a Deus, né, o que está acontecendo na sua vida. Você não consegue ver Deus nas coisas, tá? Então assim, mas existe então o quê? O reino de Deus. Jesus fala, ó, existe o reino de Deus. E para você ver o reino de Deus, opa, então vamos estudar sobre esse reino de Deus. E mais, na conversa ele falou o seguinte, olha, Nicodemos, só para você entender, lá no versículo 5, ele fala o seguinte também, olha, Nicodemos, olha, na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ó, se você não nascer de novo, ele não entendeu muito bem. Agora, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, se você não mergulhar, se você não testemunhar, vamos dizer assim, né, pegando aqui, que você crê em Jesus Cristo, se você não crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você não vai conseguir entrar no reino de Deus. Você não vai conseguir entrar no reino de Deus, muito menos ver o reino de Deus. É muito importante isso que você entenda. E aí ele continua. Então Jesus falou, opa, existe o reino, eu quero ver. Você quer ver? Então é necessário você nascer de novo. Eu quero entrar. Bom, você já viu, para você entrar, você tem que nascer da água do Espírito. Então assim, é uma continuação. Nós vamos estudar isso para frente aí, mas o objetivo hoje é, olha, Jesus falou sobre esse assunto. Jesus falou, pai, então eu vou estudar. Se Jesus falou, eu vou estudar. Por quê? Porque eu creio que Jesus é Filho de Deus. E por falar nisso, olha só, Jesus ainda conversando no capítulo 3 lá, no versículo 12, ele fala o seguinte, olha, Nicodemos, se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se você não crer que Jesus, né, ele pode mudar a sua vida, se você não crê que Jesus está fazendo parte da sua vida, que graças a Ele, você tem tudo que você tem, que eu tenho tudo que eu tenho, que muito mais do que nós merecemos, quanto mais você vai crer se Ele começar a falar desse reino de Deus, sobre as coisas celestiais.
Então ele fala para Nicodemos isso, que ele é um conhecedor da lei, da história. Então Jesus fala o seguinte, olha, existem coisas celestiais. Jesus fala, ó, existe o reino de Deus, existem coisas celestiais. E outra coisa, Jesus comenta o seguinte lá no capítulo, ainda nesse capítulo 3, ele fala, olha, vocês estão falando de amor, amor, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus enviou o seu Filho, opa, então ele veio de algum lugar. Então existe um reino, existe um lugar. Então nós vamos estudar isso, essa é a ideia. Jesus está falando que existe, se Jesus está falando que existe, eu vou estudar, eu vou buscar. Jesus está falando, eu vou atrás. E outra coisa, lá conversando no capítulo, ainda em João capítulo 4, conversando com aquela mulher samaritana, nós estudamos, tem uma parte lá no versículo 25 e 26, nos versículos, que chega um momento que Jesus fala o seguinte, olha, a mulher pergunta, olha, eu sei que o Messias, né, que se chama o Cristo, ele virá, né? Quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. Quer dizer, olha, eles estavam na expectativa da vinda de um Messias, um Salvador, que ia explicar tudo o que estava acontecendo aí, que ia direcioná-los aí para um reino melhor, para uma vida melhor. E Jesus fala, versículo 26 fala, ó, eu sou. Eu que falo contigo, Jesus, então eu sou o enviado, eu que vim para. Ele assume ali para ela, então, e ela sai feliz da vida e sai contando para os amigos, nós refletimos sobre isso. Então, por que estudar a existência do reino de Deus? Primeiro porque Jesus ele fala da existência do reino de Deus, e ele começa citando ali no Nicodemos essas coisas, então é necessário para que eu veja o reino de Deus, que eu nasça de novo, que eu não fique pensando como o ser humano pensa, como o conhecimento secular pensa, eu vou ler então essa Bíblia, eu vou ler, então você vai ter conhecimento. Mas se você não nascer de novo, se você não pensar, deixar Deus pensar com você, te mostrar as coisas, vai ser apenas um livro simples. Então Jesus fala, é necessário que você nasça de novo para você ver, é necessário que você nasça da água e do Espírito para você entrar. Então, se Deus mandou, existe um local. Jesus fala, eu sou o Cristo. Ele fala que Ele é. Então, se Jesus fala que Ele é, eu creio que Ele é. Então, quero te convidar então, a continuar conosco estudando sobre o estudo bíblico. Né? E você vai ler lá, você vai entender o que Jesus está falando para você, tá bom? E aí, você vai entender melhor onde é esse reino, o que tem nesse reino, como que é esse reino, como que é esse reino, o que vai acontecer, combinado? Então, eu te convido a continuar conosco aqui nesse projeto Professor da Bíblia, estudando a Bíblia aí, o que Jesus diz, o que Deus diz através das Escrituras, para que você possa caminhar por um caminho reto e seguro com Jesus Cristo que te ama e está conosco aqui para nos ajudar a compreender melhor o que Deus escreveu para nós, tá bom? Um beijo para você, fique com Deus, até a próxima aula.